Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao AgroMais. Continuamos juntos acompanhando esse importante debate neste momento crucial da vida política brasileira. São 21 horas e 53 minutos aqui em São Paulo. Tenho a satisfação de colocar no ar agora um pequeno debate para analisar, do ponto de vista do agro brasileiro, como foi o primeiro encontro entre os dois candidatos à presidência da República, realizado pela TV Bandeirantes em um pool de outras emissoras e também transmitido pelo canal AgroMais, para discutir as ideias e propostas para a presidência da República a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Nós já estamos em contato com o Christian Lobauer, que é presidente da CropLife aqui no Brasil, e eu tenho a satisfação de cumprimentá-lo. Boa noite, Christian, você acompanhou todo o debate, nós todos acompanhamos aqui, e um debate que tangenciou a questão do agro brasileiro, assim como tem acontecido nos últimos tempos. A sociedade brasileira tem tangenciado ainda essa discussão, esse debate, mas sim esteve presente em pontos críticos. Questão do meio ambiente, questão da preservação da Amazônia e a questão da produção do agro brasileiro como o maior produtor de proteína animal. Eu queria saber a sua avaliação desse primeiro encontro neste segundo turno das eleições 2022, que o canal AgroMais transmitiu e que você também acompanhou. Christian, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, os amigos aí da nossa mesa de debates e aos participantes aí, ouvintes e espectadores do programa. Olha, Marcelo, primeiro, parabéns pela Band, parabéns ao Brasil e parabéns aos candidatos que tiveram um comportamento, me pareceu, bastante razoável dentro das regras e mais um debate no âmbito democrático, e isso é um bom sinal. Achei o debate difícil de analisar do ponto de vista de conteúdo, porque teve pouco conteúdo. Na verdade, teve aquele ambiente já conhecido de acusações individuais enfim, uma lembrança daquilo que... Um jogo de acusações simultâneas aí que a gente já tem visto em todas as redes, repetidamente. Então, fica difícil de saber como é que quem assistiu até o final é afetado por isso. Em relação ao agro, eu acho que teve algumas passagens, né? Na verdade, agricultura e meio ambiente foram citados mais pelo presidente Lula do que pelo presidente Bolsonaro, mas com aquele discurso também carimbado, né? De que eles são os monopolistas das virtudes, defensores da natureza, e um debate de números que foi interessante. E até vale a pena aqui esclarecer com números, fatos e dados que o presidente Bolsonaro disse é verdade. Em 2013 e 2004, os números oficiais de foto de satélite demonstram que o governo, quando a ministra Marina era ministra do Meio Ambiente, o desmatamento na Amazônia era muito maior do que é hoje. Por outro lado, no governo Bolsonaro, é fato de 19 para 2022, o desmatamento na região amazônica aumentou em 50%. Então, essa é a realidade. Ainda assim, o desmatamento hoje é muito mais baixo, quase a metade, se não quase entre um terço e metade do que era em 2004. Isso é só para ter uma ideia de um pouco dessa mistura do tema, né, de agricultura e meio ambiente. Eu acho que foi o ponto mais crítico da conversa. Eu temo um pouco a agenda que o presidente Lula traz em relação à agricultura, essa coisa de quem invade é bandido, ele faz uma confusão aí de agricultor que é bandido e não é, deixa um certo mal-estar em todos os produtores rurais, porque a maioria absoluta não tem nada a ver com a Amazônia, está muito longe de lá, está produzindo no Cerrado, no Sul, no Centro-Oeste. Então, assim, eu acho que tem uma falha aí na maneira como tratam o tema do lado do candidato do PT, e o candidato Bolsonaro falou pouco, na verdade, do tema, mas é fato também que tem um apoio relevante de boa parte da produção, porque tem visto os efeitos da ausência ou da redução absoluta da presença do MST, desses movimentos que tiram a estabilidade da terra, do uso da terra, e o governo dos últimos anos também aprovou, junto com as autoridades de distribuição de terra, as maiores
os maiores assentamentos e registros, né, de novos assentamentos da história brasileira. Então, enfim, é um pouco isso que eu lembro aí desse debate, que foi muito além da questão do agro e que teve aí prós e contras. Tenho minhas dúvidas ainda em dizer quem ganhou o debate. Acho que tem muitos aspectos que são subjetivos ainda para serem avaliados. Sem dúvida, a avaliação dos especialistas aí de que o debate acaba acirrando ainda mais as posições do eleitor. Quem iria votar em Lula vai continuar votando em Lula, quem iria votar no Bolsonaro vai continuar votando no Bolsonaro. Enfim, essa é uma discussão que pode ser interminável, mas eu gostaria de colocar agora na conversa também o professor Tejon, que também é comentarista do Terra Viva, do Grupo Bandeirantes, para participar dessa conversa. Ele também acompanhou o primeiro encontro entre os dois candidatos à presidência da República neste segundo turno das eleições 2022. Tejon, seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa. Eu gostaria de ouvir também a sua avaliação deste primeiro encontro entre os dois candidatos realizado pela TV Bandeirantes e que contou com um pool grande de outras emissoras, mas um debate diferente, que teve regras diferentes e que parece que funcionaram melhor em relação às regras passadas, mas ainda assim o debate não se aprofundou no conteúdo do agro. Qual foi a sua avaliação, Tejon? Boa noite. Marcelo, boa noite, telespectadores, boa noite, Christian. Você usou uma palavra, Marcelo, tangenciou. Essa palavra é elegante demais, porque foi simplesmente, na minha forma de ver, acompanhando e estudando o agronegócio desde a década de 70, eu achei de uma pobreza gigantesca e acho que as assessorias, tanto de um candidato quanto do outro, pecam, porque pesquisas que nós já realizamos e já apresentamos na sociedade, pesquisas junto ao eleitor urbano, o eleitor urbano, quando você trata do tema agronegócio, mas com o nome que o eleitor urbano decodifica agronegócio, que é alimento, ambiente e agroenergia. O etanol, o biodiesel, alimento, meio ambiente, esses três assuntos são três assuntos decodificados pelos eleitores urbanos e pesquisa que nós já apresentamos mostrando que 90,5%, numa pesquisa realizada em 5 grandes capitais brasileiras, 90,5% dos eleitores esperam de um executivo, de um presidente da República, competência sobre estes assuntos. E o segundo item que eu creio que as assessorias não estão valorizando e não trazendo devidamente a um evento público como este, é que quando perguntados os eleitores nas grandes cidades quais são as 5 profissões que você considera sagradas para a sua vida na cidade, as 5 profissões, numa lista de 60, foram eleitas o bombeiro, o médico, o professor, o policial e o agricultor. E este tema não é trazido na importância que ele deveria para conquistar votos. E quando perguntamos ao cidadão urbano, novamente, o grande eleitor, qual é o símbolo mais bonito do agronegócio, ele menciona famílias agrícolas. Então eu vejo um descaso, meu caro Marcelo, e mais, acho que uma ignorância que as assessorias dos dois candidatos não deveriam ter, porque este tema dá voto, rende voto se tratado de uma maneira correta na linguagem que um cidadão urbano vai entender. Então foram subtangenciados ao momento em que o presidente Lula falou de um apoio que ele deu lá no governo dele aos pequenos agricultores. Depois o tema ficou, como bem o Christian colocou aí, em cima do aspecto ambiental, mas nós não tivemos, na minha forma de ver, como um brasileiro, eu esperaria que o candidato a chefe do governo do Brasil apresentasse: eu vou entregar o meu governo em 2023 com qual tamanho de PIB? Ninguém menciona isso. E, amigos jornalistas, eu acho que também deveríamos fazer essa pergunta. E se você tem o agronegócio, que representa 1/3 desse PIB,
a pergunta conjunta com qual tamanho o senhor pretende entregar à economia brasileira em 2023 seria qual é o papel do agronegócio, que representa diretamente 1/3 desse impacto. E eu gostaria de ouvir dos atuais 500 bilhões de dólares, da soma das cadeias produtivas, do antes, do dentro e pós-porteira, eu entendo que nós temos condições, por um planejamento, de entregarmos o agribusiness com 700 bilhões de dólares em 2023 e deixar o rumo pronto para 1 trilhão e 200 bilhões de dólares daqui a 8, 10 anos. Eu esperaria isto, porque isso dá voto, isso significa, é assim que nós vamos crescer no Brasil. Então, Marcelo, tangenciar é uma palavra elegante demais que você usou, parabéns pelo seu charme, mas ficou devendo, porque é um absurdo, algo que impacta 1/3 do PIB do Brasil, não ser tratado minimamente na visão da ciência, na visão da inclusão de 4 milhões de pequenos agricultores no cooperativismo, como o meu amigo aqui, Christian, bem representa. Christian, muita indústria pode ser gerada aqui no Brasil, no antes da porteira, muita agroindústria no pós-porteira, ou seja, ficou devendo. Uma pena, perderam a oportunidade de conquistar votos, porque agronegócio, tratado corretamente na visão do público urbano, dá voto. Rei de voto. Sem dúvida, Tejon, você toca num ponto muito importante. As negociações para colocar de pé um debate como esse, que foi realizado ontem, não são fáceis, é bastante complicado. As assessorias acabam impondo uma série de restrições ao debate e também o formato para ajudar a viabilizar esse debate num pool tão grande de emissoras, com uma diversidade de jornalistas relevante e importante, os temas acabam se dispersando um pouco. Tema como o agro brasileiro, que é uma prioridade aqui no Grupo Bandeirantes, acabou ficando um pouco relegado. É necessário reconhecer essa dificuldade nesse debate. E eu queria acrescentar ainda esse panorama que você trouxe, Tejon, e inclusive dar um gancho para a gente receber nessa conversa também o nosso comentarista, analista Silmar Miller, que também já está conectado, acompanhou o debate. Nós vivemos um país que está aí à beira de superar a marca de 300 milhões de toneladas de produção de grão, como o Tejão colocou, como o Christian colocou. A possibilidade do Brasil é ainda superior, mas chegar às 300 milhões de toneladas de grãos de produção do agro brasileiro não é um número trivial, é uma grande conquista e esse assunto nem sequer foi tocado durante o debate. Você, Silmar, boa noite. Eu queria ouvir a sua avaliação também deste primeiro encontro, deste panorama, que ainda deixa um sentimento de frustração, especialmente para todos nós aqui que acompanhamos o agro brasileiro dia a dia, cotidianamente, monitorando números, produção, plantio, quantidade de insumos que tem que ser adicionado durante toda a produção. Como é que você acompanhou o debate, Silmar? Boa noite, seja bem-vindo também aqui ao AgroMais. Muito boa noite, meu caro Marcelo, os prezados companheiros aí de debate, Christian, Tejon. Olha, eu acompanhei todo o debate, estava bastante ansioso até para acompanhar de forma completa aqui as ideias dos dois candidatos, coisa que eu não consegui fazer nos demais debates anteriores, que ficaram muito poluídos, digamos assim, por excesso de pessoas participando. Dessa vez não, tudo indicava um debate limpo, com muitas ideias, com muitos projetos. Era isso que eu esperava ver nesse debate. Infelizmente, fiquei frustrado, sinceramente. Achei o debate uma excelente iniciativa do Grupo Bandeirantes aqui, um negócio fantástico, um palco fantástico para a exposição de ideias e de projetos, e eu não consegui ver projetos efetivamente de cada candidato. O que vão fazer efetivamente nos próximos 4 anos? Acho que isso, ambos os candidatos ficaram devendo aqui para o público que ocorreu em massa esse debate, essa ideia fantástica desse debate. Então, acho que faltou basicamente isso aí, projetos, ideias novas,
que vão fazer com o Brasil nos próximos anos e, especialmente, eu concordo plenamente com o Tejon e com o Christian também, o agronegócio, que responde por essa parcela tão significativa da economia brasileira, ficou praticamente no limbo. Você não viu nada de concreto sendo abordado por ambos os candidatos. Se faltou muita coisa, digamos assim, em termos de debate da economia como um todo. Do agro, então, eu diria que faltou praticamente tudo. E, claro, bem pontuou o Marcelo, é um setor importantíssimo da economia brasileira, estamos aí nos encaminhando para ser líderes mundiais em produção de alimentos, ter uma contribuição fantástica em termos de geração de emprego e renda aqui no país. Tudo isso passou em branco por ambos os candidatos. Acho que foi uma falha bastante grave aqui de parte dos candidatos, não de parte da organização do debate, que me pareceu bem conduzida de forma compatível com a estatura desse tipo de debate em dois candidatos à presidência da República. Então, isso me passa a impressão de que ficou totalmente esquecido por ambos os candidatos, por esse setor tão importante da economia brasileira. E isso que nós temos a eminência aqui de um crescimento fantástico na nossa produção de grãos, mais uma vez, como bem pontuou o Marcelo, uma produção acima de 300 milhões de toneladas de grãos. Não é qualquer país que consegue essa façanha de continuar crescendo todos os anos na sua produção de alimentos. Isso realmente ficou afastado aqui do fulcro desse debate tão importante, que era muito aguardado, inclusive, por esse público rural que apoia... Está dividido, na verdade, entre os dois candidatos, mas majoritariamente apoiam o próprio candidato que é atual presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Faltou uma abordagem mais ampla, um recado mais direto para esse tipo de público tão importante aqui para a nossa economia e para a nossa a vida cotidiana aqui no Brasil, que é a produção de alimentos, Marcelo. Muito obrigado, Silmar. Nós temos também agora o nosso quarto convidado, que é o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agropecuária, que também participa agora desta avaliação, deste primeiro encontro entre os dois candidatos à presidência da República do segundo turno nessas eleições de 2022. Nilson Leitão, muito boa noite. Já tivemos a primeira participação dos nossos outros três convidados. Gostaria de te ouvir também o que você avaliou, como você avaliou esse primeiro debate entre os dois candidatos. Boa noite, Nilson. Boa noite, Marcelo. Boa noite a tantas estrelas aqui, né, que está dividindo esse palco conosco aqui hoje. Eu vou ser bem breve, porque entrei atrasado, né, não tenho direito a gastar tanto tempo. Vou tentar mais para o segundo tempo aí. Bom, eu acredito que, seguindo aí, que a maioria acabou de falar, realmente faltou aprofundar um pouco mais nos temas importantes da agropecuária brasileira, no que traz principalmente as dificuldades que o mercado vive, a dificuldade que o produtor rural vive no dia a dia, na nossa logística. Acho que a gente teve uma pequena dificuldade técnica aí com a participação do Nilson Leitão. A gente vai retomar o contato rapidamente. Deixa eu ver se o Nilson já tem conexão. Ainda não. Daqui a pouco ele volta a conversar aqui com a gente. Eu vou antecipar aí a próxima rodada de perguntas, porque assim como eu fiz um reconhecimento das dificuldades de conduzir um debate nesse momento, num pool de emissoras tão grande, são emissoras muito diferentes, o Grupo Bandeirantes tem sim um compromisso com o agro brasileiro, isso é inegável pelas grandes iniciativas que a gente tem, o Canal AgroMais, junto com o Terra Viva e junto com todo o nosso grupo de outras emissoras, também de rádio, sempre enfocando o assunto do agro. Eu queria fazer uma reflexão também do ponto de vista do agro. Nós temos essa potência toda aqui no Brasil, um país que está caminhando a superar a marca de 300 milhões de toneladas de produção de grãos, que tem aí a possibilidade de agregar valor a essa indústria de forma bastante vasta, bastante grande. O que está faltando para o agro comunicar melhor e atingir esse público urbano para impor este debate
tão importante para o Brasil, um segmento que já está contribuindo com praticamente 30% do produto interno bruto gerado dentro das fronteiras brasileiras. Por que o agro ainda não se impôs aqui dentro dessa forma, assim como tem conquistado mercados lá fora? Eu começo aí falando com o Christian Lobauer, que trouxe uma participação importante logo no início da nossa conversa. Qual é a sua opinião, Christian? Olha, Marcelo, essa é uma questão que a gente vem debatendo há, acho que uns 15 anos, pelo menos, né? E muita coisa já foi feita, há pesquisas, inclusive algumas dirigidas pelo Tejon, que está aqui com a gente, que mostram que há uma percepção positiva em vários segmentos da sociedade sobre o agronegócio, que a gente que está dentro, vamos dizer assim, fica sempre achando que podia ser melhor, mas quem está fora, acho que já tem, de uma forma geral, tem uma percepção positiva da produção de alimento, da importância da atividade em geral para a sociedade, da criação de riqueza, do pagamento de impostos, da utilização de tecnologia, etc. Mas eu acho que a base do problema, e é uma das partes, eu acho, principais, está nas escolas. E a gente tem aqui, todos nós aqui conhecemos e fazemos, cada um à sua maneira, a sua função para melhorar um pouco a formação das novas gerações, porque durante os últimos 30 anos a gente formou gerações nas escolas com material e com informação que não bate exatamente com o que está acontecendo no campo. Quer dizer, a gente tem problemas, ninguém nunca negou, problemas de heterogeneidade na produção, de diferença muito grande de uso de tecnologia, de diferença também de respeito aos biomas e tal, mas a maneira como foi feito no material escolar e nas universidades e na formação do pensamento, na imprensa, gerou essa percepção de que nós somos todos os grandes destruidores das coisas e que não sabemos economizar água, que tiramos a natureza e que envenenamos alimentos. Quer dizer, essa agenda toda, ela se sobrepôs sobre o que deveria ser, que é a realidade, ao meu ver, e acho que a realidade é sempre controversa nos tempos de hoje, mas uma realidade de um motor de desenvolvimento e criação de riqueza nunca visto, né? Então, a solução não é de curto prazo, Marcelo. Infelizmente, eu não acho que com campanha a gente resolve o problema. Eu acho que é um movimento de geração, começa pelas escolas, pelas mídias, e cabe às instituições nossas todas aqui, as associações, as empresas, fazer a sua parte. O Nilson de volta aí, mas eu acho que a resposta é um pouco essa. A gente não tem uma solução de curto prazo e também não tem uma imagem tão horrorosa como a gente imagina. Eu acho que são problemas localizados, tem uma politização forte na agenda. Veja o debate de hoje, como tratou pouco, e quando tratou, ele tratou de uma maneira sempre na parte do conflito, a parte que gera tensão, e não na parte que gera alegria, que gera prosperidade, que gera orgulho, né? A gente tem que pegar pelo orgulho, tem que informar para as crianças e adolescentes o que era o oeste da Bahia há 25 anos atrás e o que é hoje, entende? O que era a Petrolina 30 anos atrás e o que é hoje. E vários outros, centenas de exemplos maravilhosos que têm que ser colocados na agenda da educação das pessoas, nas redes sociais, na mídia. Assim, é um trabalho de médio prazo, porque senão não tem saída. A gente vai perder sempre para essa coisa apelativa de salvar o planeta e colocar a agricultura como uma das causas do problema ambiental, e aí a gente não tem muito saída. Perfeito. Bom, o Nilson já voltou aqui com a gente. Peço licença aí ao professor Tejon, só para o Nilson concluir o raciocínio dele e também, se já quiser entrar, colaborar com esse debate, pós-debate aqui. Por que o agro brasileiro não impõe a agenda também política aqui no Brasil? Na verdade, Marcelo, eu ouvi bem aí o que o Christian disse, principalmente, fora aí caiu minha internet, mas o fato principal é esse que foi colocado. Infelizmente, o debate acaba, quando se trata de água, trata só da parte mais pejorativa, daquilo que é o conflito, não da parte cheia do copo,
né, que é aquilo que é a beleza do agro, né, que é o agro bem produzido no Brasil, que respeita o meio ambiente, que faz a produção ecologicamente correta, que exporta, de dar inveja para tantos países do mundo. Esse agro que gera emprego, gera renda, é esse agro que a gente esperou que fosse debatido e, é claro, trazendo o que falta para completar aí, para de fato saber o que precisa crescer para esse agro. Quando o agro cresce, cresce o país. Quando o agro cresce, gera mais emprego, gera mais renda, enriquece uma população inteira. Então, faltou um pouco disso, sim. Mas eu acho que esse momento do segundo turno, nós, do agronegócio, nós que defendemos o agronegócio brasileiro, também não podemos exigir tanto disso. Há dois candidatos aí disputando de forma dura uma eleição, com temas que têm um apelo urbano muito maior, a população urbana que vai estar ocupando a urna numa maior quantidade, obviamente. Então, sempre falta esse detalhe que nós do agro vamos ter que estar sempre aí vigilante, cobrando. Mas esse momento não há de se esperar muito mesmo, não. Há de se esperar que daqui até o dia 30 o debate vai cada vez ficar mais duro em outros temas, vai se... Bom, de novo a gente teve uma pequena interrupção aí na participação do Nilson Leitão, presidente do IPA, o Instituto Pensar Agro. Eu vou agora direto ao professor Tejon, que tem um conhecimento amplo nesses projetos, nesses programas, com um foco de integrar a escola, integrar o público urbano a um tema que antes era restrito às áreas rurais, mas que hoje vem ganhando cada vez mais espaço, mas ainda não ao ponto de ser tratado como deveria num debate de candidatos à presidência da República. Tejon, você elencaria aí algumas medidas, algumas ideias que a gente poderia tentar para ajudar a impor essa agenda de debates do agro com mais propriedade, com mais profundidade? Bom, eu creio que informações a respeito existem. Nós já participamos de pesquisas de percepção junto à sociedade urbana brasileira. Recentemente, agora, a questão de 30 dias, uma outra foi feita, mostrando que 7 em 10 brasileiros têm uma admiração pelo agronegócio. As pesquisas que nós fizemos revelam a mesma coisa. Quando você fala de agronegócio e as pessoas compreendem logo que se trata de alimento, de comida, que é a forma mais popular, né, com a qual o agronegócio é compreendido e visto diariamente na padaria, no supermercado, o pessoal não é bobo, o pessoal, nossa, é muito importante. Então, nós precisamos acabar com essa choradeira e vitimização de que o setor urbano tem alguma coisa contra. Não tem, não. As pesquisas mostram isso e, portanto, temos que acabar com esse assunto. Agora, o que está faltando, na minha opinião, com relação a uma ênfase justa que deveria ser dada, é um plano econômico brasileiro. O plano econômico brasileiro, levando em consideração a necessidade de um crescimento do PIB na casa de 1,8 trilhão de dólares, que é hoje, é 10% da China. Um PIB brasileiro para chegar a 3, 4 trilhões de dólares, que seria justo, necessariamente você tem que ter um planejamento estratégico das cadeias produtivas do agronegócio. Diversificação de mercados, agregação de valor, muito produto que nós fazemos aqui, que nós podemos não só exportar, como desenvolver o mercado interno. Agora mesmo, saindo de uma reunião do pessoal da Abitrigo, o pessoal diz, nós poderemos estar até 2030 produzindo 20 milhões de toneladas de trigo. Isso significa mais agroindústria, significa mais moinhos, significa uma série de fatores que vão diretamente no tema, que é um tema urbano, que é mais e melhor comida, ao mesmo tempo um combate efetivo contra a pobreza e a miséria. Ouvindo Alisson Paulinelli outro dia, algo que eu não entendo como que nenhum candidato à presidência da República não usa e não tem a palavra cooperativa no seu projeto. O Alisson me falou, olha, Tejon, temos mais de 4 milhões de famílias agrícolas no Brasil passando fome. E para tirá-los da fome, quer dizer, incluí-los na ciência, nos mercados, gerando pequenas agroindústrias ao seu redor, isso exige um planejamento de cooperativas.
cooperativismo. Então, as oportunidades em torno do agro, no sentido amplo da palavra, do gene da genética da ciência, até o menino que está aqui entregando uma pizza num delivery, ele faz parte desse complexo, isso é uma oportunidade gigantesca de discursos, de fórmula pela qual você pode dar um plano para o Brasil, e, ao mesmo tempo, não entendo como é que 3 ou 4 coisas fundamentais desse complexo agroindustrial, agrocomercial, agroserviços, não são mencionados estrategicamente, com metas e números, uma só vez, num debate como este. Eu creio que isso é mais do que se render a discussões e acusações e um baixo nível de trocas de bullying, do que efetivamente ter um compromisso com o país. Não mencionar esta visão estratégica do agronegócio, desde as famílias agrícolas até as famílias agroindustriais pequenas, até os meninos que fazem delivery de comida, significa um erro, e está perdendo o voto ao não fazer isso. Silmar, você também acompanhou esse debate, a nossa conversa agora aqui, e tem cotidianamente trabalhado com esses números, com o monitoramento, o acompanhamento do crescimento do agro brasileiro. Como é que você encara aí essa ausência ainda de um planejamento estratégico e de ausência, às vezes, de debate nesse âmbito político nas campanhas eleitorais? Pois é, realmente o que me chamou bastante atenção foi a ausência de introdução do agronegócio, da economia como um todo, na verdade. Faltou muita coisa nesse debate, no sentido de pautar o que é o nosso projeto de Brasil daqui para frente e que, claro, dentro desse projeto o agronegócio se insere de forma bastante importante nesse sentido. Agora, ainda sobre o tema comunicação, a gente começou essa segunda rodada de conversa, concordo plenamente com o Christian, um trabalho que precisa ser feito ao nível de crianças, na escola ainda, para realmente introduzir a noção da importância do que é o agronegócio, o que é a produção de alimentos aqui no nosso Brasil. Mas, no curto prazo, eu acho que o trabalho mais urgente realmente é tentar mostrar alguma coisa lá fora. Ou seja, o que vem de fora para dentro é o que nos prejudica possivelmente bem mais do que acontece aqui dentro. Acho que aqui a gente avançou bastante na conscientização do público brasileiro, das famílias, sobre a importância do nosso agronegócio, na produção de alimentos que chega à mesa de todos os dias, ou pelo menos que a gente gostaria que chegasse à mesa de todos, em condições econômicas, com condições de preço acessíveis a todos os brasileiros. Mas o que vem de fora lá nos prejudica muito em termos de crescimento, de ascensão da nossa produção de alimentos. E isso acho que exige um trabalho em duas frentes, eu diria. Primeiro, claro, tem o que mostrar efetivamente, ou seja, deixar claro aqui que precisa combater o desmatamento ilegal, precisa mostrar o que causa esse desmatamento, não é o agricultor consciente que produz alimentos aqui no Brasil, o desmatamento ilegal produzido por garimpeiros, por madeireiros aí que são ilegais. Isso precisa ser separado, ou seja, separar o joio do trigo. Isso é extremamente importante e mostrar isso lá fora. Caso contrário, isso não se tem muito o que fazer no sentido de impedir declarações que nos prejudicam muito. Uma declaração, por exemplo, do presidente da França sempre vai ter um peso maior do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer aqui dentro. Ou seja, isso repercute no mundo inteiro, nos prejudica imensamente e atrasa o nosso próprio desenvolvimento. Portanto, acho que esse trabalho em duas frentes precisa ser feito com a maior urgência para que a gente realmente remova esse obstáculo que é muito importante e tende a crescer, que é o da comunicação da importância da nossa produção de alimentos aqui no Brasil. Obrigado, Silmar. Agora, Nilson Leitão tem uma experiência importantíssima aí que pode contribuir agora com o nosso debate. Nilson já foi prefeito de Sinop, mandatos de deputado federal, participou de campanhas eleitorais e esse é o ponto que eu gostaria de te ouvir, Nilson. O debate de uma campanha eleitoral é difícil se aprofundar. Essa interação com o eleitor na busca do voto não permite muito aprofundamento para projetos, para ideias, para o debate. O debate acaba sempre sendo essa disputa, esse corpo a corpo com o candidato adversário. Conta um pouco para a gente dessa experiência no mundo real de busca de voto, Nilson.
Eu não estou ouvindo. Está sem áudio, Nilson. O áudio, acho que o seu áudio está fechado, Nilson. Se você puder confirmar o microfone, por favor. Aberto. Estão me ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Por favor. Ok. Na verdade, isso é uma coisa muito do momento, né? Acabou muito esse negócio de temas, de bandeiras, né? De fato, de projetos que fazem diferença e que traz aí esse eleitor em massa para poder abraçar uma candidatura. Isso, em 2018, já foi muito mais latente, né? Quando o eleitor não queria discutir nenhum tipo de projeto. E agora, em 2022, um pouco menos. Mas ainda, devido a essa polarização inédita no Brasil, uma polarização de dois lados totagônicos, acaba piorando muito, porque não sobra espaço para debater aquilo que é realmente importante para o Brasil, que será esse Brasil num futuro governo, o que o brasileiro espera desse futuro governo. E o próprio eleitor está muito engajado em debater temas de valores, né, da imagem de cada um, né, muito mais dos defeitos de cada candidato do que, de fato, do que o Brasil precisa. Não está muito debatendo do que o Brasil precisa. E quando se parte para um campo como esse, aí fica mais difícil ainda o candidato tentar trazer uma bandeira que fosse, de fato, aquilo que vai atingir o eleitor com muita força, aquilo que, de fato, vai arrastar multidões para a rua. Hoje, o que está arrastando é esses dois temas, né? De um passado ou de um presente. O que vai ser, de fato, ser colocado em pauta. Então, aí o agro fica com um espaço menor ainda, né? Se a imagem do Brasil é ruim lá fora, muito por conta de denegrir a imagem do agro, de falar mal do agro, das questões ambientais, das questões trabalhistas, esse mesmo agro também não é tratado como uma bandeira importante que seria o alimento. Então, eu acho que o que mais acaba pegando nesse momento em que o debate vai ficando um pouco mais fulanizado, né? Muito mais para poder homenagear a imagem do outro ou para poder criticar a imagem do outro entre um outro candidato, acaba não sobrando espaço para aquilo que deveria ser grandes bandeiras, grandes projetos, grandes temas de um debate que, de fato, vai interessar a vida do brasileiro, a vida real do brasileiro, e é por isso que eu acho que está um pouco pobre esse debate. Bom, eu queria trazer agora para a mesa uma questão de vida real mesmo e de medidas que o próximo presidente da República deveria fazer em 3 eixos principais: a infraestrutura, a regularização e também a questão da preservação ambiental. São 3 temas importantíssimos que têm a chance aí de consolidar essa posição brasileira. Eu pergunto primeiro ao Christian Lobauer, na sua visão, quais seriam as 3 prioridades, uma para a infraestrutura, outra para a regularização e a terceira na área de conservação ambiental. Christian. Estão diretamente ligados a 2 projetos que estão no Senado, que a turma do agronegócio acompanha. O primeiro é do licenciamento ambiental, o projeto está no Senado, espero que seja votado na próxima janela de novembro, que deveria ser uma prioridade para concluir esse governo e no próximo, seja lá quem for. A segunda é da regularização fundiária, também está lá. Em infraestrutura, eu acho que tem muitas prioridades, mas para escolher uma, eu ficaria com uma priorização na linha de ferro, aquela linha linha férrea que tem ali no Centro-Oeste agora, que está interditada justamente por uma questão ambiental que o Supremo segurou. Eu acho que ela é a ferro-grão, né, que a gente chama, que acho que ferro-grão, que seria uma mudança de redução de custo absurda para a tonelada de soja e de milho no Brasil. E, finalmente, na questão infraestrutura ambiental, e você levantou a terceira, que é porque eu acho talvez uma das mais importantes, que não tá vinculada a todas essas prioridades, que é a seguinte: se o Brasil não apresentar algumas medidas na linha ambiental de combate a desmatamento e não apresentar algum tipo de
algum tipo de mais clareza nas suas posições, embora eu acho que tenha feito muita coisa, ele corre o risco de ter um pouco o que o presidente Lula citou muito en passant no debate, que foi a questão comercial. Começa a ter essa ameaça permanente, cada vez mais incisiva do mercado europeu e talvez até de outros países, mas principalmente do europeu, tratando de limitar a entrada de produtos brasileiros em função das cláusulas, vamos chamar assim, ambientais. Acho que o Green Deal é uma realidade na Europa, apesar de parecer uma conversa surreal. A gente vê a situação da sociedade europeia com aumento de energia, inflação de alimentos, imigração em função da guerra, etc. Eles ainda continuam muito firmes na agenda do Green Deal e essa agenda está claramente direcionada a países como o Brasil, fundamentalmente países como o Brasil. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, e essa seria a maior prioridade, para retomar o diálogo com essas figuras europeias de liderança que estão, ao meu ver, desconectadas do mundo, mas é fato que eles podem implementar políticas que têm efeito direto na nossa produção e na nossa exportação, infelizmente. Esse é um trabalho diplomático que tem que ser feito desde o primeiro dia do próximo governo. Obrigado, Christian. Eu passo agora a palavra ao professor Tejon. Professor, na sua visão, quais seriam as prioridades para a infraestrutura, regularização e também a questão da conservação ambiental? São 3 eixos importantíssimos aí para o Brasil como um todo e especialmente para o agro. Bom, regularização é dever da lei. Eu acho que isso não tem que se discutir. Tem que regularizar as terras e acabar com essa história do produtor rural ter medo de perder sua terra. Então, isso aí é dever, é obrigação, regularizar as terras, resolver o CAR, fazer isso. É lei, simplesmente lei. Agora, com relação às outras coisas, eu entendo que se não tiver um planejamento estratégico, priorizando, por exemplo, nós temos 10 itens dos nossos negócios que representam 80% do volume da produção da agropecuária brasileira. Esses 10 itens atendem, no máximo, 4, 5, 6 mercados internacionais que representam 80% dos nossos clientes. Então, a primeira questão é, os 10 itens que nós somos grandes hoje, como é que nós podemos diversificar mercados? Para diversificar mercados, eu tenho que estudar quais são as exigências desse mercado, quais são as relações que eu tenho que passar a ter com eles, qual é a reforma tributária para isso e qual é a infraestrutura de logística para isso. A partir disso, eu vou fazer um plano e vou correr atrás dos meios. E outra coisa, quais são 10 itens que nós praticamente somos muito bons, não exportamos, não fazemos nada para ninguém e que nós podemos ampliar os nossos negócios internacionais. Então, sem um planejamento estratégico, é como se você entrasse numa loja do Lego, quebra-cabeça, e ao invés do Lego estar nas caixinhas, para você pegar um a um, abrir e montar, eles estivessem todos esparramados no chão. Aí você não sabe como priorizar o que você pega. Falta um planejamento estratégico do agribusiness do Brasil. Prioridade número 1, e a sociedade civil organizada é que tem que participar disso num grande renovabil. Do A do abacate ao Z do zebu, um renovabil para todas as cadeias produtivas. Excelente, professor Tejon. Nilson Leitão, gostaria de ouvir também a sua participação com relação a esses 3 temas. Infraestrutura, regularização fundiária, regularização, na verdade, como um tema mais amplo, não só fundiária, e também a questão da conservação ambiental. Bom, Marcelo, primeiro, depois da fala brilhante aí do Tejon e também do Christian, deixar uma coisa que todo mundo já sente, né? O Brasil não pode ser esse país espetacular na sua tecnologia de produção, né? Ser um primeiro mundo na sua produção e ser de terceiro mundo na sua legislação. E é isso que acontece. A gente repete isso sempre, que o Brasil ainda tem legislação do século passado, do tempo da carruagem. Eu acho que para se resolver logística, vamos tratar dos dois, logística e questão do direito à propriedade, da segurança jurídica, é o que está dentro do Congresso. As duas coisas aí, é imperdoável passar mais um ano. Tem que acabar logo com isso, e isso vai resolver. O licenciamento ambiental resolve uma boa parte dessa logística que está parada, não está faltando dinheiro,
às vezes não falta orçamento em várias situações, mas falta uma lei clara sobre isso e não apenas um debate ideológico sobre isso. A regularização fundiária, que é um tema, como diz o professor Tejão, é uma obrigação de lei, já teria que ser resolvido, e isso se confunde mais uma vez com as questões ambientais, porque se tiver a segurança jurídica, o direito à propriedade e um plano estratégico, um plano diretor do que será os nossos parques, as nossas reservas, o que de fato não pode ser explorado para a nossa produção agrícola, está resolvido o problema. O que não pode é deixar essa lei capenga como está, e isso, cada ministro, cada governo que vai mudando, vai criando as suas reservas de estimação, vai criando essa insegurança jurídica, novos parques, conflitos na área rural entre quilombolas, indígenas, pequenos produtores contra grandes produtores. Tem que acabar de vez, só vai acabar com isso com a regra clara, transparente, dura e que seja justa para todos. E isso está pronto para ocorrer, basta essa boa vontade, o Congresso resolver isso, e temos esperança que isso ocorra. Com isso resolvido, a logística também vai resolver. A logística resolvida, porque vai poder trazer esse investimento, vai poder ter esse planejamento estratégico que o nosso professor Tejão acabou de falar, e esse planejamento significa também investimento. Investimento significa confiança no país. E para se ter confiança, precisa ter regra clara. Eu acho que essa é a grande preocupação. Os pilares: segurança jurídica, direito à propriedade e investimento com crédito barato. Nós precisamos buscar esse investidor, que ele confie no que está fazendo, porque ele vai ter o seu retorno. Não faz isso porque tem medo de colocar a mão nessa cumbuca e está envolvido num escândalo ambiental, num outro tipo de escândalo, e o Brasil tem que virar essa página urgentemente. O próximo presidente, o próximo governo precisa se preocupar com esses pilares. A segurança jurídica, o direito à propriedade resolve tudo, porque aí você terá de forma clara o que é esse plano diretor do nosso Parque Ambiental Nacional. O que é essa estrutura ambiental que nós queremos que seja preservada e qual que a gente pode, de fato, explorar para poder alimentar o mundo. Obrigado, Nilson. Silmar, eu gostaria de ouvir os seus comentários também nesses 3 eixos principais e te dar liberdade também, se quiser trazer mais um tema aqui para a nossa mesa redonda. Fique à vontade, Silmar. Marcelo, assim como os demais aqui, eu concordo que esse tema de regularização fundiária e licenciamento ambiental, isso segue como responsabilidade do Congresso. Eu acho que está lá já para ser dado andamento. Imagino que isso não deve demorar muito nessa nova legislatura, a coisa realmente deve avançar e se colocar um ponto final nessa questão que está emperrada há tanto tempo. Agora, destacaria 2 pontos fundamentais aqui que eu acho que a gente precisa se debruçar sobre eles para que realmente a gente continue a ser competitivo na nossa crescente produção agrícola. Uma é a questão realmente da logística. Eu destaco, claro, a Ferrogrão como um eixo extremamente importante para o escoamento da nossa produção crescente no norte do país, sobretudo no Mato Grosso. A produção está crescendo no sentido do norte do Brasil e precisa de vias de escoamento nessa região, que não está acontecendo, não tem. Tem uma rodovia lá que mal dá conta do que a gente produzia e escoava há 5, 10 anos atrás. Ou seja, a ferrovia, a Ferrogrão é um investimento fundamental, está muito atrasado isso aí, isso está atrasando a própria rentabilidade dos nossos produtores, que aumentam sua produção a partir do norte do Mato Grosso. Então, isso é uma questão urgente, porque a produção está crescendo de forma geométrica, enquanto a infraestrutura segue absolutamente parada. Então, acho que isso é um ponto fundamental para qualquer novo governo aqui se debruçar e tentar resolver essa questão da infraestrutura. E não só a ferrovia, e não só esta, mas também a questão das hidrovias. O Brasil é rico em hidrovias que não estão sendo utilizadas pelo nosso agronegócio, assim como fazem nossos 2 concorrentes principais, a Argentina, com o rio deles, o Rio Paraná, o Rio da Prata, e os Estados Unidos com o Mississippi e Missouri. É um eixo fundamental para o escoamento da produção agrícola dos nossos concorrentes, que dá muito mais competitividade a esses produtores nesses 2 países do que o nosso aqui, ainda muito deficiente, com muitas carências em sistema de infraestrutura, que é a logística. E o segundo ponto que eu acho extremamente importante é os nossos novos parlamentares, o novo governo, o novo ministro da Agricultura e da Economia, realmente coincidir na montagem de um plano agrícola e pecuário de longo prazo aqui no Brasil, coisa que ainda não existe, e que inclui um seguro agrícola, que também efetivamente garanta a produção nossa contra intempéries. Não um plano
e um seguro só para uma safra, para a safra em curso e com falta de dinheiro ainda, mas um plano de longo prazo que traz para a mente uma perspectiva aí de uns 5 anos para propiciar investimentos seguros na produção e na própria logística também. Ou seja, são 2 eixos que eu acho fundamentais colocar na pauta prioritária de discussões do novo governo daqui para frente. Obrigado, Silmar. Gostaria de ouvir agora os nossos convidados, essa mesa especial que a gente está fazendo hoje aqui, depois do primeiro encontro entre os 2 candidatos à presidência da República, neste segundo turno das eleições 2022. Ouvindo todos os nossos convidados aqui com as prioridades que deveriam ser levadas à frente pelo candidato que vencer as eleições e assumir a posição de presidente da República a partir de 1º de janeiro de 2023, qual das 2 candidaturas se aproxima mais com esse perfil, com esse grande conjunto aí de projetos? Vocês saberiam avaliar? É possível que o eleitor já consiga fazer alguma avaliação desse tipo? Pelo que os 2 candidatos vêm mostrando até agora, mas com você, Christian Lobauer. Não tenho nenhuma dúvida, Marcelo, absolutamente nenhuma dúvida. Considerando que Minas já está nas mãos do governador Zema, que São Paulo tem grandes chances de ter o ex-ministro Tarcísio, e que o presidente Bolsonaro, se eleito, vai ter um nome forte no Senado, quiçá até a presidência do Senado, na figura da ex-ministra Tereza Cristina, e vai seguir uma agenda que ela seguiu no Ministério da Agricultura, e que teve um Ministério do Meio Ambiente não agressivo contra o governo, e que não vai jamais cogitar em taxar exportação de commodity agrícola, jamais vai prestigiar a MST, jamais vai fazer discurso de exportação de alimento para fora, é ruim porque tem gente passando fome no país, essas coisas que são primárias, que ninguém mais aguenta ouvir. Eu acho que é evidente que a candidatura do presidente Bolsonaro é melhor para o agronegócio brasileiro, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Agora, realmente não tem como imaginar que o presidente Lula pudesse ser eleito e adotar mais uma vez como é que se diz, o estilo paz e amor. Acho bem pouco provável, acho que ele tem que seguir algumas agendas que a turma dele pressiona, que vão contra o que a gente faz. Eu digo só pela indústria que eu represento, o que mudou o trabalho da Anvisa ao tratar de novas moléculas para produtos químicos e o que era até 2016, quando o governo era do PT. É muito evidente a diferença. Assim, uma coisa quase boçal. Então, isso demonstra o apetite que tem o lado de lá e o lado de cá para tratar tecnologias novas na agricultura que são vitais para a produção agrícola e para a produtividade. Só para dar um exemplo, né? São vários exemplos. O que era o CTN-Bio até 2015 e o que foi o CTN-Bio depois disso, para provar transgenia. E aí vai. E o que tem sido nos últimos 4 anos, a paz que reina no CTN-Bio. Então, posso dar aqui 15 exemplos da diferença que seria um e outro. Então, acho que não tem muita dúvida aqui para a gente colocar que o presidente Bolsonaro seria mais adequado para a atividade continuar firme. Obrigado, Christian. Professor Tejon, é possível fazer essa avaliação, se colocando no lugar do eleitor, que deveria pensar nessas prioridades para o agro? Qual a candidatura ou a campanha que vem se mostrando mais próxima dessas prioridades? É possível fazer essa eleição? Você acredita que o eleitor já teria condições de fazer essa avaliação, professor? Não tem presidente perfeito. Eu fiz uma análise desde 1970 até agora e eu vi que o agronegócio sempre esteve acima dos seus governos, independente da linha ideológica do governo. Interessantíssimo. Com Cirne Lima, no governo Médici, Alisson Paulinelli, com Geisel, depois Delfim Neto.
os ministros da Agricultura, sob governo militar, os ministros da Agricultura na abertura democrática, ministro da Agricultura no populismo da direita, ministro da Agricultura no populismo da esquerda. O agro sempre foi superior aos seus governos. E eu hoje fico muito com o que ouvi do sábio Alisson Paulinelli. Não espere de governo. É a sociedade civil organizada que tem que se orquestrar. Então, tem aqui nessa mesa o cara que eu acredito que vai ser a pessoa mais importante, independente do governo. O cara mais importante que está aqui nessa mesa é o cara que está presidindo a reunião de todo o setor da iniciativa privada. E com ele, lá no IPA, Nilson, você tem a BIA da indústria, você tem o supermercado, você tem todas as entidades representativas da produção agropecuária, você tem o antes da porteira. É dali que a gente vai partir para a verdadeira e legítima proteção. Na minha forma de ver, o agronegócio não pode nunca se submeter a nenhuma linha ideológica. E, ao longo do tempo, não vamos esquecer, quando o ministro Roberto Rodrigues estava no ministério, as coisas que foram realizadas de maneira importantíssima. Não vamos esquecer, como foi bem colocado agora, da ministra Tereza Cristina, em questões sérias a nível internacional, ambientais, como foi feito um trabalho sensacional. Então, o agro está acima dos seus executivos e os ministros da Agricultura, com raras exceções, eles sempre foram os melhores ministros dos seus governos de 1970 até hoje. Portanto, eu fico tranquilo com isso. Excelente avaliação, muito obrigado, Tejon. Eu queria agora ouvir o Nilson, que depois desse comentário tem aí todo o espaço para fazer a sua perspectiva, Nilson. Bom, primeiro, o Tejon é sempre o nosso professor aí, né? O nosso maestro, né? Eu fico preocupado até aqui e lisonjeado, lógico, né? Mas eu concordo com ele que não eu, mas eu acho que o setor, e eu tenho falado isso quando perguntam uma pergunta diferente, né? Um presidente que pode ficar contra o agro, pode prejudicar o agro? Eu falo, não, isso não existe mais. Não existe mais porque as entidades se organizaram. Hoje o setor é organizado, e essa é a melhor e a maior vacina que existe contra qualquer tipo de populismo contra o agronegócio brasileiro. O agro, eu concordo com o professor Tejon de que o agro é acima ou à frente de qualquer governo. Hoje, o Estado brasileiro tem mais para a resposta, como colocou, é a sua pergunta, a resposta à sua pergunta, Marcelo. O que fazer com quem está mais próximo das pautas do agro? Eu acredito que existem aí duas respostas. Uma é esse passado recente do medo que o produtor tem do governo do PT, e não propriamente do PT, mas principalmente da ministra Marina Silva, que passou por aquele período, que fez 10 operações ambientais, atacando quase o coração do agronegócio, colocando todo mundo em vala comum. Isso eu vivi lá, eu era prefeito da maior cidade do polo de base florestal, e não houve uma separação do bom, do ruim, do certo, do errado, do legal e do ilegal. Foi todo mundo apanhou, todo mundo foi prejudicado, todo mundo acabou trazendo ali um grande prejuízo, né? Um prejuízo financeiro, econômico, moral, político, para todo um setor dos 9 estados brasileiros que estão na Amazônia Legal. Todos sofreram muito. E existe, claro, esse medo do setor em relação a isso que houve nesse governo naquele período. Claro que existiu isso, não pode se negar. O contraponto de tudo isso, e bem lembrado pelo Tejon, foram os ministros da Agricultura desse período, que fizeram trabalhos maravilhosos, né? Que o Roberto Rodrigues, o Reino de Stefanes e tantos outros que passaram. A Embrapa
lá em Sinop, Embrapa Floresta, que nasceu, a única Embrapa Floresta que existe no Brasil, fantástica, levado na época por Reino de Stefani. Né? Então, teve grandes ministros que teve visões em governos que às vezes não. Eles estavam acima disso, concordo com o Tejão, acima de qualquer ideologia de governo e conseguiu fazer esse avanço. Tem uma preocupação, tem esse temor desse passado, mas eu acho que hoje o setor está muito mais organizado. Qualquer governo que ganhar vai precisar do setor para se organizar, inclusive politicamente. Antes dependia economicamente, dependia da exportação, dependia disso para a balança comercial, dependia inclusive para o PIB, para melhorar o IDH do país e tudo mais. Mas hoje também depende politicamente. Esses atores do agro cresceram em vários setores e hoje representam bem as suas entidades, suas culturas. Um exemplo disso, para finalizar, é o que está acontecendo com a RenovaBio. Tentaram prejudicar a RenovaBio, o setor se organizou e pode ter certeza que vai ser revisto aí algumas posições que tem ao RenovaBio, que é um grande drama que não está no lixo. Eu acredito que há um temor, e isso acaba aproximando o presidente Bolsonaro mais do setor hoje, de forma muito clara, né, até um ativismo maior de grande parte dos produtores, mas eu acredito que nenhum presidente pode de fato ferir o agro como já feriu no passado. Hoje tem uma vacina muito grande e uma estrutura muito maior para isso. Excelente. Silmar Miller, para encerrar essa rodada, essa mesa, nós temos aí um painel muito rico de necessidades, de prioridades que o agro brasileiro deve enfrentar. E te pergunto também se você acredita que, a partir dessas prioridades colocadas, o eleitor consegue identificar já, pelo que já está colocado, posto, qual seria a candidatura mais próxima dessas prioridades para esse eleitor? Bom, Marcelo, do ponto de vista aqui do agro, não há muita dúvida, né? A prioridade aqui dos eleitores aqui desse setor do agro, obviamente, tem a ver com o atual chefe de governo, Jair Bolsonaro, né? Até porque existe um certo temor aqui de mudanças muito radicais na política para o setor, a partir de próprias declarações do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Por exemplo, taxação de exportações de grãos e de carnes. Isso, todo mundo sabe que não funciona, outros países já tentaram isso, o Brasil já teve essa experiência no passado, a Argentina está aí de prova de que isso continua acontecendo e prejudicando o setor do agro argentino, que é a interferência excessiva do governo no livre comércio do setor, que existe já desde o final da década de 90, lá do século passado. Então, mexer nisso realmente não agrega nada e, é claro, assusta o nosso produtor esse tipo de ameaça, de possibilidade, que ficou bem claro aqui em discurso do próprio candidato. Agora, o antídoto quanto a isso, eu diria que é a própria maturidade do atual candidato do PT, no sentido da política econômica. Eu imagino que quem vai sentar na cadeira de ministro da Economia, no cargo de Ministério da Agricultura, sejam pessoas responsáveis com a condução correta da economia dentro do sistema democrático liberal que deve reger a economia brasileira. Então, acho que esse ponto aqui me assusta um pouco menos, porque eu acho que vai haver muita responsabilidade nesse sentido. E a própria organização do setor também me parece que é uma outra garantia contra qualquer aventura populista aqui no setor do agronegócio, como bem mencionou o deputado Nilson Leitão. Ou seja, o setor está muito mais organizado hoje, tanto na organização civil, da entidade do setor, como também dentro do Congresso. Então, eu acho que, nesse ponto, eu fico tranquilo, qualquer candidato que vencer essa eleição vai tratar o agro da forma que merece. Muito obrigado, Silmar. Nossa mesa redonda aqui, a nossa mesa redonda virtual, conectada aí, vários pontos aqui do Brasil. Está chegando ao final. Christian Lobão, presidente da Crop Life do Brasil. Muito obrigado pela participação. Eu acho que a gente encerra aqui com um quadro bem mais claro de quais são as prioridades para o agro e com algum otimismo de um país que vai encontrando o seu caminho democrático para escolher o seu futuro. Muito obrigado, Christian. Obrigado a você, Marcelo. Cumprimentar meus amigos, o Silmar, o Tejon e o Nilson, e dizer que o fato que vai acontecer para mim é que quem ganhar
vai ser, quem for eleito vai tomar posse, quem tomar posse vai governar e vai continuar, as instituições vão continuar garantindo a democracia no Brasil. Nós vamos trabalhar aqui pelo agronegócio para ele ficar cada vez maior, criando riqueza, pagando imposto, gerando emprego, trazendo tecnologia. É isso que interessa. Não vai ter nenhuma ruptura, não vai ter nenhum perigo. Ganhe quem ganhar, segue a vida e nós vamos continuar trabalhando. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Professor Tejon, muito obrigado pela participação mais uma vez, tantos esclarecimentos, tanto conhecimento compartilhado aqui com a gente. Muito obrigado. O senhor enxerga também essa perspectiva otimista, tenho certeza. É a perspectiva da esperança, como dizia Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu sou realista e esperançoso. Queria agradecer estar com você aí, Marcelo, com o Silmar, com o Christian e Nilson. Bota a meta para 2026, 700 bilhões de dólares na soma total do nosso agro. Vamos perseguir ou mais, ou 800, hein? Pode ser um pouquinho mais ousado. Vamos para cima com o IPA. É isso aí. Muito obrigado, Tejon. Uma boa noite. Muito obrigado pela participação. Eu já aceitei esse desafio. Você também, Nilson? Muito obrigado pela participação. Já aceito, dia 1º de novembro já começa aí a luta, está todo mundo convocado aí para sentar na mesma mesa e discutir esse Brasil que começa já a partir de 1º de novembro, não é em 1º de janeiro não, 1º de novembro, porque temos pautas aí no Senado que tem que ser vencida ainda, temos a boa notícia, né, do Congresso Nacional. Eu acho que o Congresso vem com muita gente, com apetite de poder fazer as mudanças. Eu vivo falando isso, de que as grandes reformas do Brasil estão dentro do Congresso Nacional. Os nossos congressistas é que precisa estar cada vez mais ligado com a sociedade ligada lá dentro do Congresso. O Congresso é a nossa grande esperança, seja lá o que for esse futuro. E não tenha dúvida nenhuma que o IPA, as entidades todas, as outras entidades que também não estão no IPA, têm um papel fundamental para esse futuro e estaremos juntos fazendo esse trabalho. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu, Marcelo? E um abraço aí afetuoso, carinhoso, nosso professor Tejon, que é meu ídolo, tá? Ao grande Christian, ao Silmar, e vamos nos encontrar pessoalmente aí. Sim, muito obrigado, Nilson. O espaço sempre aberto aqui. Quero agradecer também a participação do nosso colega Silmar Miller, apresentador do AgroMais, analista de mercados do agro. Muito obrigado, Silmar, mais uma vez pela companhia nessa jornada aqui. Seguiremos juntos acompanhando e ajudando a desenvolver ainda mais o agro brasileiro. Obrigado, Silmar. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos pela honra da companhia. Eu ter a companhia de membros tão ilustres do nosso agronegócio, como são os parceiros nesse debate aqui. Muito obrigado a todos e que se cumpra todas essas profecias e todas essas esperanças que a gente tem com relação ao próximo governo, seja qual for, beneficiando cada vez mais a nossa produção de alimentos, tornando o Brasil aqui uma referência no mundo na produção sustentável de alimentos. Isso é o que todo mundo espera e a gente vai torcer para isso. Excelente, Silmar Miller, nosso apresentador aqui no canal AgroMais. Eu quero agradecer a sua companhia. Acompanhou o debate produzido pela TV Band e o grande consórcio de outras emissoras do próprio Grupo Bandeirantes e outros canais que acompanharam esse primeiro encontro entre os dois candidatos à presidência da República nessas eleições de 2022. Quero agradecer a sua companhia, sempre ligado aqui no canal AgroMais, o compromisso com o poder da agroinformação. Muito obrigado, tchau e até a próxima oportunidade.